quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez, um pouco mais cedo, para apresentarmos aqui alguns vídeos que foram enviados com contribuições, ou seja, participações dos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical de hoje, quando enviaram os seus vídeos dando as informações sobre as respostas que foram formuladas relacionadas ao assunto de hoje, que está como tema a questão relacionada a esta hora que nós estamos vivendo com relação ao plano de salvação, a doutrina bíblica de salvação. E a nossa primeira pergunta, vamos então apresentar, começando pela nossa primeira pergunta, que nós vamos ler aqui agora para os nossos irmãos. Acompanhem. A pergunta 1 diz assim: examinando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, você pode responder de onde veio a sua eleição? Muito bem, essa pergunta nós vamos obter a resposta aqui, primeiramente da nossa irmã Lara. A nossa irmã Lara, ela é do grupo de jovens da igreja de Pinheiros 1, lá na cidade de Pinheiros, no norte do estado do Espírito Santo. Ela vai dar a primeira resposta. Teremos ainda uma segunda resposta que virá da Espanha, lá da nossa irmã, a Romina. Romina é do grupo de jovens da igreja de Barcelona, na Espanha. Ela vai dar uma segunda resposta. E temos ainda uma terceira resposta, rapidinha, que virá lá da nossa irmã Kathleen. A Kathleen, ela é do grupo de senhoras da igreja de Ouro Branco, em Londrina, no estado do Paraná. Vamos então estar atentos a estas três respostas à nossa primeira pergunta. Respondendo à primeira pergunta sobre de onde veio a sua eleição, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, nos diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O texto bíblico garante que a minha eleição veio de Deus Pai. Eleição é um ato de soberania de Deus, e exatamente por isso, no ato da eleição, não há interferência do homem, exclusivamente de Deus. Portanto, a eleição tem origem na eternidade. La paz del Señor, hermanos. Respondiendo a la pregunta número 1, que habla de la elección, en 1 Tesalonicenses dice: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Nos da a entender que Dios Padre nos eligió. Asimismo, encontramos otra referencia a esta afirmación en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como siervos del Señor, somos elegidos por Dios Padre en toda su soberanía, desde la presciencia, esto es, antes de todo conocimiento. Y esto no depende de nosotros, no es que hayamos hecho algo para merecerlo, sino que el Señor lo quiso así. Nos eligió aún desde el vientre de nuestras madres, como en el caso del profeta Jeremías. En Jeremías 1, 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nascieses te santifiquei. Respondendo à pergunta aonde fala de onde veio a minha salvação ela veio de Deus, o Pai. Na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, fala bem assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Irmãos, eu quero pontificar aqui uma palavra usada pela Lara, que é a palavra garantia. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, nos garante que a nossa eleição veio de Deus. Portanto, a nossa eleição, segundo a irmã, tem origem na eternidade. Ela veio de Deus. Muito bem colocado pela irmã Lara. Agora, a Romina fez uma colocação muito boa também, quando ela disse que o servo do Senhor, nós como servo do Senhor, nós somos eleitos por Deus Pai, com toda a sua sabedoria e presciência. Muito bem colocado aqui soberania e presciência. E ela então faz questão de citar para isto o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Muito bem colocado. E a Kathleen vai concluir exatamente afirmando que a minha salvação veio de Deus, o Pai, ao citar Efésios, capítulo 1, versículo 4. Eleitos desde a fundação do mundo. Muito bem, as três irmãs
que deram essa primeira resposta foram muito felizes na colocação. Vamos agora à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é dividida em duas partes. Eu quero chamar a atenção aqui para a nossa segunda pergunta, a pergunta 2. Vamos responder a primeira parte inicialmente e depois a segunda parte. E a nossa pergunta é a seguinte: primeiro é uma afirmação. Deus tem um propósito principal a partir do momento em que você foi eleito. É uma afirmação. Vamos então à nossa primeira pergunta, a letra A. A letra A consiste em uma seguinte tarefa. Cite um texto bíblico que fale sobre esse propósito principal em sua eleição, ou seja, na eleição da sua vida. Então, é a nossa primeira pergunta agora, a nossa primeira tarefa. E para esta primeira tarefa, nós vamos ter aqui uma participação muito especial da nossa irmã Ivânia. Irmã Ivânia, ela é do grupo de senhoras da igreja de Urbis 3, lá em Eunápolis, no estado da Bahia. E logo em seguida, iremos para Portugal. E lá em Portugal, na cidade de Porto, nós temos lá a irmã Dilciane. A irmã Dilciane faz parte do grupo de senhoras da igreja ali de Porto. E ela vai dar uma segunda resposta a esta nossa pergunta chamada 2A. E logo finalizando, teremos lá de Santa Catarina a Ana Paula. A Ana Paula é do grupo de jovens da igreja de Floresta, lá em São José. Isso no estado de Santa Catarina. Ela vai nos dar uma terceira resposta à nossa segunda pergunta, ou seja, a 2A. Respondendo à pergunta 2 da letra A, Deus me elegeu para a vida eterna, conforme o texto de Hebreus 9,15, e por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O texto que eu separei foi Gênesis, capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3. Desde a formação do mundo, antes que houvesse dia e noite, eu sou. Antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia e chama cada um de nós pelo nome. Deus, quando Ele chama o homem, Ele faz promessas. Assim foi na vida de Abraão. Gênesis, capítulo 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E não é diferente nas nossas vidas hoje, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu a fim de darmos frutos, cada um a seu tempo. No livro de João, capítulo 15, verso 16. O projeto de salvação é imutável nas nossas vidas. Andar neste caminho é viver uma vida em santificação segundo o coração de Deus. Mas cabe cada um de nós permanecer ou não neste caminho que nos conduz à vida eterna. O propósito de Deus através do ato da eleição é o projeto de salvação que Deus tem para a vida do homem. É um projeto de resgate que levará o homem para a eternidade. Podemos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Muito bem, irmãos, a colocação feita nas respostas que foram dadas, confirmando que Deus nos elegeu para a vida eterna. Foi a confirmação dada pela irmã Ivânia, e que os chamados, eles recebem a promessa da herança eterna, segundo Hebreus capítulo 9, verso 15. Também a afirmação da Dilciane, lá de Porto, em Portugal. O Senhor, quando nós nascemos, antes de nascermos, o Senhor já nos conhecia e Ele chama cada um pelo seu nome. O Senhor Jesus afirmou isso: eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. E a irmã continua dizendo que Deus, quando chama o homem, Deus lhe faz promessas. Por isso ela citou Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, Deus chamando Abraão e lhe fazendo promessas. E agora, cabe a cada um de nós permanecer neste caminho que nos conduz à vida eterna. Isso se chama livre-arbítrio,
quando recebemos o chamado da nossa salvação, através da operação do Espírito Santo, e em Jesus somos chamados. O Pai elege, o Filho nos chama e o Espírito Santo santifica as nossas vidas. E por fim, a Ana Paula vai confirmar isso exatamente quando ela fala que o projeto de resgate, o projeto de salvação de Deus é um projeto de resgate que levará o homem para a eternidade. Muito bela essa afirmação, muito correta essa afirmação, porque a nossa pergunta requer como resposta 1 Pedro capítulo 1, verso 2, Hebreus 9, verso 15, e, portanto, as respostas estão muito bem baseadas nesta afirmação feita na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 15. Obrigado a participação aqui, mais uma vez, das respostas a esta segunda pergunta. Vamos agora à nossa terceira pergunta, que, na verdade, é um desdobramento. Nós temos a pergunta 2, que vai fazer a mesma afirmação. Deus tem um propósito principal a partir do momento em que você foi eleito. Agora vamos responder a parte B. E a parte B é a seguinte: cite outros propósitos da eleição de Deus para a sua vida que estão agora nos textos de 1 Pedro capítulo 1, verso 2 e Romanos capítulo 8, verso 29. Agora o nosso assunto será direcionado para estes dois textos que foram citados. E nós vamos ter então duas respostas. A primeira resposta será do nosso irmão diácono Armando, lá do grupo de obreiros e diáconos da igreja do bairro Etelvina Carneiro, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. O Armando vai dar uma primeira resposta e depois iremos lá para a África, para Moçambique. E lá em Moçambique, na capital de Moçambique, Maputo, nós temos ali a participação do Edilson, o jovem Edilson. Ele é jovem obreiro e ele vai responder também esta terceira pergunta, ou seja, a nossa pergunta 2, letra B. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então nós fomos eleitos por Deus para sermos santos, para sermos separados, para louvor do nome dele. Em obediência, nós fomos separados, eleitos por Deus para sermos obedientes a um projeto, a uma doutrina. Doutrina essa que veio do Pai, que veio da eternidade. E também em Romanos 8, 29. Então vamos lá em Romanos 8, 29, que nos fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então também Deus, quando nos elegeu, ele nos escolheu para sermos filho de Deus. Nós vamos encontrar essa resposta aqui no livro de Efésios 1:5. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a benoplácito da sua vontade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós encontramos ainda aqui também no livro de João 1:12. João 1:12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Deus nos elegeu, ele nos elegeu para sermos filhos. Quando fomos formados, criaturas. Quando recebemos Jesus, filhos de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos uma herança eterna em Cristo Jesus. A minha contribuição para a segunda pergunta, parte B, encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graças e paz vos sejam multiplicadas. E também encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 29, assim diz a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. Armando, é bastante coerente e correta a sua resposta, relacionando a questão do chamado aqui, a citação do propósito de Deus, da eleição para a sua vida e, portanto, a minha vida também, que estão nesses dois textos. O primeiro aspecto da obediência, muito bem colocado, porque fomos chamados para sermos obedientes a um projeto e também a uma doutrina que vem do Pai. Muito bem colocado pelo nosso irmão Diácono. Segundo a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. E também Romanos 8, 29, quando Deus nos escolheu para sermos filhos de Deus. E interessante a comparação com Efésios capítulo 1, verso 5, na questão de filhos por adoção. Fomos adotados como filhos. Que coisa maravilhosa. E isto cumpre exatamente aquilo que o evangelista João, o Evangelho de João capítulo 1, verso 12, afirma: aqueles que receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus. E a conclusão final muito bem colocada é que nós, quando nascemos para esta vida aqui, nós nascemos como criatura de Deus. Mas ao aceitar Jesus como nosso Salvador, ou seja, ao nascer de novo, nós nos tornamos agora não mais criatura de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. Muito bem concluído aqui pelo nosso irmão diácono, irmão Armando. E também os textos citados e lidos pelo nosso irmão lá de Maputo, em Moçambique, o Edilson. Muito bem ali lembrado os textos de 1 Pedro 1, verso 2 e Romanos, capítulo 8, verso 29. Muito obrigado a participação dos nossos irmãos nessa terceira pergunta, que é a nossa pergunta chamada 2, letra B. Nós então, irmãos, assim encerramos esta parte aqui e vamos agora fazer umas recomendações aos irmãos. Primeiramente, queremos agradecer a participação dos nossos irmãos ao enviar os seus vídeos. Nós tivemos mais uma vez um número maravilhoso de vídeos, mais de 100 de vídeos que nós tivemos, especialmente do exterior. Os irmãos do exterior dessa vez mandaram vários vídeos e nós estaremos brindando esses irmãos, dando uma certa preferência, de certa maneira, a esses irmãos na escola bíblica de hoje e nesta programação de agora. Porque nós queremos dizer para os irmãos que nós damos muito valor a isso. É muito importante os irmãos participarem com os vídeos. Peço apenas que não façam vídeos muito prolongados, dando respostas mais concisas, mais seguras, para que o vídeo não fique muito prolongado. No máximo, entre 1 minuto e meio, já está bom. 2 minutos ainda é muito, mas está bom ainda, 2 minutos. Agora, eu quero fazer outra recomendação aos irmãos. Se o seu vídeo não foi apresentado, você pode ter acesso ao nosso site, o site da Rádio TV Web Manaim, né? contato@radiomanaim.com.br, ou mesmo aproximar agora a câmera do seu celular aí no nosso QR Code que está na tela, e você vai poder agora ser direcionado à nossa distribuição dos nomes, onde ali temos os nomes dos irmãos que contribuíram com os vídeos, e também as suas cidades, de onde são os irmãos, as igrejas, todas as informações para mostrar o valor que nós damos a essas participações dos nossos irmãos. Agora, uma última recomendação é que os irmãos permaneçam conosco no nosso canal de YouTube nesta manhã, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a apresentação da Escola Bíblica Dominical. Que Deus então abençoe a sua vida. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem